Bom, como você viu no título do vídeo, hoje eu vou falar sobre Chainsaw Man. E antes de falar sobre a obra, eu vou dar um resumo com alguns pontos positivos e negativos que eu acho sobre a obra. Então, bora lá, sem enrolação, bora pro vídeo. O primeiro episódio começa com a gente vendo que o Denji é um fudido que deve dinheiro para um grupo que ele trabalha, e esse grupo meio que trai ele, e no meio dessa traição ele vira o demônio motosserra graças ao Pochita, e ele acaba com o grupo. E no final do episódio a máquina aparece. Foi um primeiro episódio bem lento, mas eu achei um bom primeiro episódio legalzinho e muito interessante. No episódio 2 a gente tem um desenvolvimento do relacionamento do Denji com a máquina, que eles acabaram de se conhecer. E aí o Denji conhece os companheiros dele. Primeiramente ele conhece e trabalha com o Aki, que é um personagem que eu achei muito interessante, muito legalzinho. E depois ele conhece, no final do episódio, ele conhece a Power, que sinceramente eu achei uma personagem bem chata e deveras insuportável. Eu achei o Aki interessante, mas a Power é bem difícil de tancar, e eu gosto minimamente de como o Denji trata ela. Só isso, mas ela eu acho bem chata mesmo, tipo, muito chata e insuportável. No episódio 3 a gente tem o desenvolvimento da relação entre o Denji e a Power, e meio que a Power acaba traindo o Denji, e ela tem os objetivos dela para trair o Denji, então a gente vê isso, percebe um pouco. Acho um episódio legal, mas aí o Denji enfrenta os dois demônios para ajudar ela, a Power, e o episódio acaba. E eu achei esse episódio bem interessante, apesar de eu achar a Power insuportável e ficar com raiva dela, já que ela traiu o Denji, mas dá pra entender o lado dela e do porquê ela fez isso. E a gente vê um pouco do passado dela, da backstories dela, e é interessante no mínimo, eu tô achando legal aí, por aí. No episódio 4 a gente tem o final da luta contra o segundo demônio do episódio anterior. E aqui a gente tem um desenvolvimento bem grande do Aki, da relação do Denji, o Aki e a Power, dos três juntos. Então é um desenvolvimento interessante e legalzinho. Fora isso, é um episódio bem meh. É só um episódio genérico de desenvolvimento, então eu quero ver o que vem mais pra frente, mas eu queria dizer que sim, eu gosto muito do Aki e gosto muito dele, realmente eu gosto muito dele. No episódio 5 a gente tem o Denji realizando o primeiro objetivo dele e meio que ficando decepcionado por isso, mas mais pra frente ele vê que o objetivo dele é a máquina, porque ele aparentemente é apaixonado pela máquina, então ele ama a máquina. E a gente também vê um pouco do passado do Aki, que eu acho muito interessante. Eu gosto muito do Aki e do passado dele. O passado dele é legal. E depois a gente vê o grupo, o Aki juntando com mais pessoas pra ir fazer a primeira missão de grupo mesmo deles. Então eles entram no hotel lá e pra achar um demônio, e assim o episódio termina. No episódio 6 a gente vê meio que o passado da Himeno junto com o Aki e o passado da Himeno por si só. E nesse episódio o grupo fica preso nesse hotel por causa do demônio, que alguns personagens começam a ficar meio que malucos, loucos, porque o demônio só vai liberar eles se o Denji morrer e eles entregarem o Denji à morte. E eles começam a tentar matar o Denji. É um episódio bem interessante, só que no final o Denji diz que vai resolver tudo ele mesmo. No episódio 7 o Denji vence esse demônio e eles saem pra comemorar num bar, ou comendo e bebendo juntos, convidam a máquina. E é nesse episódio onde tem o beijo do Denji, que ele beija a Himeno, e a Himeno, por estar bêbada, vomita nele, e o vômito é censurado, tipo, é censurado quando ela vomita nele, e quando o vômito vai pro chão. Eu não entendi por que censuraram isso, sei lá, eu acho meio estranho censurar vômito, e é uma parada meio paia, mas também quem liga pra censura de vômitos, né? Vamos ser sinceros, ninguém liga. Então, esse episódio é bem meh, só o começo é legal, o resto é bem meh, é só eles comemorando a vitória mesmo. No episódio 8 a gente tem um desenvolvimento do Denji com a Himeno. É um episódio até que interessante, mas outro episódio bem meh. E também temos a aparição do demônio Katana, digamos que o grande vilão desse arco que vai começar,
que agora sim vai ser um arco, meio que podemos dizer que acabou o arco principal, e agora sim vamos pro segundo arco, o verdadeiro primeiro arco, já que, enfim, alguns personagens são assassinados, mas, tipo, e mortos, mas acho que nenhum personagem relevante, a morte mais relevante que a gente tem é no final, que a Rimeno meio que morre, e eu achei uma morte bem bem... eu não achei tão impactante quanto deveria, achei bem ruinzinha mesmo, tipo, ruim. Eu não fiquei impactado, eu não chorei, não senti nada, eu só olhei aquilo e pensei, morreu, né? Eu não senti nenhum sentimento, e por isso eu acho que foi uma morte meio que ruim. No episódio 9 a gente tem a luta do Denji contra o demônio Katana, e o Denji meio que perde, porém a Makima usa os poderes dela, que não foi muito bem explicado, mas ela usa, e mata os capangas do demônio Katana, e ele e a parceira dele meio que fogem e vão embora. E é isso, a gente tem a primeira derrota do Denji no anime, e foi uma derrota bem feia mesmo, bem feia. A gente também teve uma ajuda da Kobeni, que eu sinceramente acho ela uma personagem bem chata, bem insuportável. Tipo, às vezes ela consegue ser mais chata que a Power, mas como ela não tem muito tempo de tela, eu acho ela menos chata, mas isso eu vou falar depois. No episódio 10 a gente tem o Aki meio que lidando com a morte da Himeno, e foi uma morte que impactou muito ele, porque eles meio que tinham um amor, né? Eles meio que se amavam, mas não tinham um relacionamento de namoro. E ele chora pela primeira vez, é uma cena bem legal, apesar de eu não gostar muito de como ela é feita, mas enfim, eu vou falar isso depois. E a gente tem o Denji e a Power sendo treinados pelo Kishibe, que é um personagem muito Shed. Eu achei muito foda eles são o mestre deles, enfim, é muito legal. No episódio 11 a gente tem o Aki formando um contrato com um novo demônio, e eles começam a se reunir para ir atrás do demônio Katana. E eles vão atrás e se reúnem com outros demônios que viram amigos deles, enfim, que se unem a eles. Eu não entendi muito bem isso, mas beleza. E vão até atrás do Katana, do demônio Katana, e durante essa luta o Aki consegue se vingar da morte da Himeno, da mina que matou a Himeno, só que ele não mata ela, obviamente, e é isso, ele se vinga finalmente. O episódio 12, que é o episódio final, é um episódio da luta do Denji contra o demônio Katana, onde o Denji vence o demônio Katana, e depois o Aki e o Denji se unem pra chutar o saco dele. Eu achei isso muito foda e diferente, deveras diferente. E depois a Makima vai lá com os planos dela. E no final do episódio a gente vê um sonho do Denji, um sonho bem estranho. E o anime termina com uma cena que eu não entendi muito bem. Então vamos dizer que termina com o sonho do Denji. Agora a minha opinião sobre Chainsaw Man. Chainsaw Man começa meio lento, só que diferente de uns animes que começam lento, ele começa de uma forma lenta, boa. Eu acho bom, ele desenvolve lentamente. Eu acho estranho o Denji meio que se apaixonar pela máquina, mas faz sentido, é a primeira mulher que acolheu ele, digamos assim, mas eu ainda acho meio forçado o relacionamento do Denji com a máquina. Eu já falei, tem alguns personagens que eu não gosto, como a Power e a Kobeni. Eu realmente acho essas duas personagens insuportáveis. O Aki é um personagem muito interessante, que eu gosto muito. E o chefe deles, o chefe não, o cara que treina o Denji e a Power, o Kishibe, é interessante no mínimo. A Himeno era uma personagem legal, mas eu achei a morte dela bem, como eu disse, é uma morte ruim, porque eu não senti nada, eu não fiquei triste, eu não fiquei impactado, eu só vi a morte dela e tipo, morreu, tá, então por isso eu acho que foi ruim, mas não sei se isso é um problema da obra ou se é um problema meu, mas por isso faz eu achar a morte ruim. Eu gosto do anime da metade, ele fica meio ruim lá na metade final, o episódio quando começa esse arco do espada, enfim. E a luta deles é muito boa, é muito frenética, muito interessante, do demônio espada não, katana, né?
é o Demônio Katana, se eu não me engano, desculpa por errar. E é uma luta muito boa, só que eu não sei se é um CGI, porque dizem que não é CGI, mas a animação fica muito ruim, parece jogo de PSP, PlayStation 3, sei lá, fica muito feio, tipo, muito mesmo. Tem uns takes interessantes só quando se aproxima, mas tipo, quando eles estão de longe, meio que a câmera, entre aspas, tá longe e tá. É muito estranho, fica muito um bonecão de CGI mal feito e. Enfim, eu acho que faltou um pouco de detalhe, faltou um pouco de animação nessa luta, mas isso não muda o fato de que é uma luta muito boa, é uma luta frenética e é uma luta muito bem feita. Podemos dizer que é a melhor luta de Chainsaw Man nessa primeira temporada. Não sei se no mangá é a mesma coisa, se esse arco é muito bom assim mesmo. Eu também gostei da morte da mina que matou a Rimeno meio que assim, porque, enfim, eu gostei. E é isso que eu acho de Chainsaw Man. É um anime que eu gostei muito. Começou lento, depois foi ficando ruim, depois ficou interessante, decaiu um pouco, mas depois ficou muito bom. Esses 3 episódios finais foram muito bons. Então é um anime de altos e baixos e é isso. E eu acho Chainsaw Man um anime nota 8, um anime muito bom. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, comenta o que achou. Então é isso, valeu, falou e fui.